Então, agora quem vai apresentar o seminário para vocês é a Verônica. A Verônica trabalhava na linha TGM até agora, e ela passa a integrar o grupo Carnaúba no Sirius. Ela trabalha com propriedades ópticas e espectroscópicas da matéria condensada, e ela utiliza a radiação síncrotron para estudar nanomateriais luminescentes. Só esperar um pouquinho aqui, ajeitar a apresentação. Então, esse seminário é luminescência óptica excitada por raio-x. Vou falar um pouquinho do que a gente tem feito e depois a gente vai falar dessas perspectivas. Bom, eu dividi a apresentação dessa forma. Vamos lá, vamos trocar. Já que a pessoa vai falar de luminescência, vamos mudar aqui as cores e o negócio não quer funcionar. Mas tudo bem. Mudar as cores dos lasers, né? Então, eu dividi a apresentação dessa maneira. Primeiro, vamos falar um pouquinho de materiais luminescentes, quais são os desafios que a gente tem nessa área, falar da técnica de Sheol e falar do Sirius, falar da Carnaúba. Materiais luminescentes são emissores de luz. São materiais que, quando são estimulados de alguma forma, nos devolvem luz visível. Por exemplo, a luz que está iluminando aqui a nossa sala, ela está sendo estimulada por corrente elétrica e está nos devolvendo luz. Se eu pego um material que tenho aqui e o estimulo, vejam só o que vai acontecer. Melhor. Olha o que acontece aqui. Vai colocar agora por enquanto, mas eu estou estimulando esse material e ele está me devolvendo luz. E é esse tipo de propriedade que a gente vai comentar aqui, que a gente vai ver como é que a gente usa o síncrotron para entender esses mecanismos, entender essas características. Então, esses emissores de luz eles podem ser estimulados através de temperatura, de eletricidade, estímulos mecânicos, tem também estímulos biológicos, químicos, com raio-x e etc. E cada um desses materiais, dada a forma com que ele responde, devolvendo luz, ele é nomeado dessa forma. É um material termoluminescente, que é usado em dosimetria para quantificação de dose absorvida, por exemplo, em ambientes que trabalham com radiação, como uma usina nuclear, como hospitais, enfim. E aqui eu tenho outro exemplo, que é um exemplo de bioluminescência, em que a gente tem plâncton emitindo luz devido ao contato, é uma forma de defesa, devido ao impacto que eles têm quando tem uma onda, e aí esses plânctons eles emitem luz, como um exemplo aqui de bioluminescência. Então, essa área é uma área muito importante, que está dentro da fotônica, e que em 2014 recebeu o Nobel da Física pela descoberta, pela preparação do nitreto de galho, que nos permitiu ter o LED azul. E com o LED azul, composto com o LED verde e o LED vermelho, foi possível fazer o LED branco e a gente tem agora uma poderosa fonte de iluminação. Esses daqui foram os premiados com esse Nobel em 2014, e aqui temos um exemplo da emissão no azul. Dada a característica de emissão e o tipo de decaimento que esses materiais têm quando eles são estimulados de alguma forma, a gente pode aplicar esses materiais nas mais diversas áreas. Esses decaimentos estão relacionados principalmente ao tempo em que o material vai brilhar. Aqui eu mostrei para vocês um material que persiste, certo? É um material que eu estimulo e, no tempo, eu vejo esse decaimento a olho nu por alguns segundos, horas, especificamente esse dura da ordem de 2 horas. Então, quando a gente pensa nesses decaimentos, a gente pensa em fluorescência, materiais com decaimento muito rápido, que está relacionado a transições permitidas por regras de seleção espectroscópica, as regras de Skin-Laporte, a fosforescência, em que esses materiais têm decaimentos um pouco mais longos, o primeiro está ali da ordem de alguns nanosegundos até microsegundos,
Aqui, na fosforescência, a gente tem tempos maiores da ordem de milissegundo, e na persistência, a gente tem até dias de duração. Então, dependendo da forma com que esses materiais relaxem, a gente tem aplicações nas mais variadas áreas. Começando aqui, falando para que serve, por exemplo, iluminação, que foi o exemplo que eu falei para vocês dos LEDs, com o LED azul, premiado em 2014, foi possível fazer o LED branco, e aqui a gente tem o exemplo da evolução de iluminação ao longo do tempo, né? Então, a gente tinha ali a velinha, a lâmpada de bulbo, a lâmpada fluorescente, e hoje a gente tem uma fonte muito mais intensa e com um consumo energético menor. Então, o futuro é amplo ainda para que a gente consiga incrementar isso daqui e ter fontes de iluminação ainda mais poderosas. Outras aplicações podem ser em lasers, em segurança. Olhando aqui, não vou conseguir fazer ele brilhar. Vejam que aqui eu consigo fazer essas placas sinalizadoras luminescerem, certo? Então, a lâmpada que está aqui na sala pode estimular esses materiais, e a gente tem iluminação, a gente tem dispositivos de segurança, além de dosímetros e uma série de outras possibilidades. Armazenamento de energia, pensando aí em células solares, dispositivos eletrônicos. Se vocês forem olhar o display do celular de vocês, as televisões com OLEDs, isso tudo é evolução desses materiais luminescentes, e, claro, outras áreas também, mas resolução, imagem, tem esses caras por trás, tem essa evolução por trás. Então, quanto mais a gente consiga aumentar a eficiência, pixelar materiais, flexibilizá-los, a gente consegue mais qualidade nesses dispositivos eletrônicos. Detecção de radiação, cintiladores, que são sensores primários usados em sistemas de detecção de radiação, convertem a radiação ionizante, que é o que a gente vai se deter mais aqui, e devolve na forma de luz visível. Assim, a gente pode acoplar os mais diversos sistemas eletrônicos para ler essa luz visível e converter isso num sinal, seja de uma medida científica, seja numa imagem médica, para que a gente entenda cada vez melhor processos fisiológicos, morfologia no nosso corpo. Optoeletrônica, medicina, e uma outra coisa que a gente tem estudado mais recentemente, que é a compreensão de ambientes e atmosferas, pensando aí em processos de fossilização e formação de minerais. Os principais desafios nessa área estão relacionados a entender como é que se dá essa luz, como é que ela ocorre, e como é esse processo como um todo. Então, como é quando o material é estimulado. Aqui vocês viram que eu usei uma luz azul, uma luz ultravioleta, e esse material absorveu e me devolveu luz visível. Se eu usar o verde, nada acontece, porque ele não absorve. Ele não absorveu aqui o verde, então ele não vai me devolver essa resposta luminescente. Então, um dos desafios é entender bem como é que ocorre esse processo aqui, como é que há o transporte, aí nas aulas de introdução à interação da radiação com a matéria, vocês viram que o material absorve uma radiação, e depois ele termaliza. Existe um processo de dinâmica dos portadores de carga na estrutura eletrônica que a gente precisa entender para entender essa característica desses materiais e como é o processo de recombinação quando a gente pensa no sólido cristalino aqui, na banda de condução e na banda de valência, tendo um par de portadores de carga se recombinando. Certo? Então, um dos principais desafios está aqui. E entendendo isso daqui, o que a gente consegue? A gente consegue manipular a matéria, pensando em tamanho de partícula, que aí o tamanho, a relação superfície bulk também vai interferir nessas propriedades. Que tipo de ligante, que tipo de defeito que a gente vai induzir na estrutura eletrônica de um material para obter diferentes mecanismos de relaxação e diferentes cores de emissão, por exemplo. Ainda pensando dentro desses desafios,
o que a gente quer é sintonizar uma propriedade para uma aplicação específica. Então, se eu quero estudar um processo fisiológico que ocorre da ordem de alguns nanosegundos, eu quero preparar um cintilador que me responda dentro dessa ordem temporal e que tenha uma alta eficiência. Então, eu desenho o material, tento desenhar o material para isso. A emissão branca em um único material é um outro grande desafio. Hoje, para fazer o LED, para fazer a luz branca, se combinam 3 materiais. Um único material está aí em aberto. Aumento da eficiência de detetores de radiação, voltando lá ao exemplo da parte médica que eu mencionei para vocês, quanto mais eficiente, mais resolução a gente pode ter um dispositivo de imagem, por exemplo. No caso do tempo de persistência, que é esse exemplo que eu mostrei aqui para vocês, quanto mais a gente consegue aumentar esse tempo, mais a gente consegue economizar energia e desenvolver novas terapias. Por que eu falo aqui em terapia? Em terapia fotodinâmica, por exemplo, em que a gente pode estimular, pode carrear isso daqui num fármaco e direcionar um órgão-alvo a um tumor, alguma coisa que precise ser tratada. A gente pode induzir, por raio-x, a atividade óptica desses materiais e produzir oxigênio singleto, que é tóxico à célula, mas que tem um livre caminho médio muito curtinho e uma meia-vida muito curta e pode matar aquela célula que está com algum problema. E a compreensão aqui eu coloquei um outro desafio, que é a compreensão da origem da emissão luminescente em materiais naturais, que a gente vai falando um pouquinho mais ao longo da apresentação e que daqui a pouco o Douglas Galante vai falar também. Deixei as reticências ali porque as aplicações são inúmeras. Aqui eu trouxe um exemplo de um material que foi exposto à luz do sol e a alguns comprimentos de onda específico, e olha como ele relaxou em função do tempo. Aqui em 5 minutos, em 1 hora, em 5 horas. Então, já pensou se com a luz do sol a gente consegue fazer com que esses materiais brilhem? A gente pode ter uma rodovia iluminada e economizar energia. O sol pode alimentar aquele material e a gente ter luz ao longo de toda a noite. Durante o dia a gente estimula, durante a noite a gente tem iluminação. A gente vai salvar muita energia com isso. Então, para resumir, o que são materiais luminescentes? Eles são conversores de alguma forma de energia em luz visível. Eles são utilizados nas mais diversas áreas do conhecimento, que vão desde a medicina, pensando em terapia, em imagem, a células solares, detetores de radiação e displays de computador. Os principais desafios associados a essa área estão principalmente na compreensão do processo óptico e como é que a gente pode controlar essas propriedades e desenvolver novos materiais para aplicações específicas, como os exemplos que eu já mencionei para vocês. Além do processo óptico nos materiais naturais. Partindo agora para a segunda parte da apresentação, vocês têm alguma pergunta quanto ao que é material luminescente, como é que funciona? Não, né? Então, vamos lá. A gente vai falar agora de Sheol, que é a principal técnica que a gente usa para estudar materiais luminescentes aqui. Então, aqui eu coloquei o exemplo de 2 cintiladores, como esses daqui, que eu preparei usando um polímero e dispersão de partícula. Isso daqui foi testado na linha de Chais, é só para vocês verem. Quando a gente joga o feixe, né, na amostra, nesse caso é um detetor que a gente estava testando, como é que ele responde. E a essa luz a gente associa eletrônicas para poder entender os processos que estão acontecendo ali como um todo. Então, o que a gente vai falar nessa parte de Sheol é o que a gente pode aprender com isso, os estudos que são no domínio da energia e do tempo, dinâmica de portador de carga e mapeamento de superfície. A técnica Sheol vem do nome em inglês de X-ray Excited Optical Luminescence e trata de um processo de absorção. Quando você incide radiação sobre um material, você pode ter transmissão, fluorescência de raio-x, emissão de fotoelétron, total electron yield, além de inúmeros outros processos. E a Sheol é um desses exemplos também. Então, você tem, para cada fóton absorvido, você tem um fóton emitido. Então, essa é uma técnica chamada de fóton in, fóton out.
em que a gente tem fótons ópticos emitidos aqui na região do visível, tipicamente entre 200 e 900 nanômetros. É uma técnica em que a gente usa radiação ionizante, portanto, a gente fala do processo de cintilação, que tem como histórico a descoberta dos raios-x, lá em 1895, quando a primeira imagem foi feita, quando foi visto o primeiro material luminescente, que foi o tiocianato de potássio, quando o Ratinho estava estudando os raios catódicos lá, e então a Sheol, ela data desse período, e desde então a gente vem estudando esses processos ópticos e estudando como é que o material reage frente à radiação ionizante. E os modos de detecção dessa técnica são no domínio da energia e no domínio do tempo. Aqui eu tenho mais um exemplo de um dos materiais que eu estudei aqui, excitando com ultravioleta e olhando a resposta no vermelho. Então, o que a gente pode aprender com a Sheol? Lá dentro dos desafios na área de materiais luminescentes, eu falei para vocês que a conversão, o transporte e a luminescência, a ionização, a termalização e a recombinação, é um dos grandes desafios, entender como é que isso ocorre de material para material. Como um todo, a gente sabe que o processo acontece assim, a gente tem a ionização, a gente tem a exposição do material à radiação, a gente tem a termalização, como é que a estrutura vai ficar depois que recebe aquela radiação, e quando a gente tem uma condição de recombinação, aqui, lá no final do processo, a gente tem os fótons ópticos sendo devolvidos aqui pelo material. Eu vou dar um exemplo de um caso particular que eu estudei, pensando em sólidos cristalinos, mas a gente pode discutir um pouco mais sobre materiais orgânicos, etc., depois da apresentação ou mesmo aqui. Então, vamos falar do alumínio silicato de cálcio dopado com cério, que é um terra rara, como foi que foi feita a ativação dessa gelenita, desse mineral, e como é que a gente estudou aqui usando a Sheol. Pensando num sólido cristalino, a gente tem estrutura de bandas e a gente tem isso daqui, um esquema como esse daqui, para entender como é que esse material relaxa devolvendo fótons ópticos, devolvendo luz. Entendendo isso, a gente volta para aqueles desafios que a gente falou lá na parte de materiais luminescentes, que é a gente vai poder manipular as propriedades dos materiais, mexendo nos ligantes que eles possam ter, nos defeitos intrínsecos e extrínsecos e criando novas propriedades. Vejam aqui um exemplo, que é o alumínio silicato de cálcio. Isso aqui é o mesmo material, com a variação do tipo de defeito que eu induzi nessa estrutura. Aqui eu tenho um material que está dopado com európio, aqui um material com cério, aqui com cério e európio, aqui com cério e manganês, e eu tenho diferentes cores. Então, a gente consegue mudar esses defeitos, entendendo isso daqui, a gente muda esses defeitos, muda os processos que estão acontecendo e a gente cria novas propriedades, ou sintoniza uma propriedade para um determinado material. Então, como estudá-lo agora? O que a gente quer saber com a Sheol? O que a gente quer entender como um todo usando essa técnica? Primeira coisa, a gente tinha falado lá no sumário sobre estudos no domínio da energia e estudos no domínio do tempo. Pensando em estudos no domínio da energia, como é que a gente faz essas medidas? Aqui no UVX, a gente usou a linha SHAFES2, a linha SXS TGM, para fazer a irradiação do material em diferentes energias e coletar a resposta óptica usando fibras ópticas e detetores para integrar esse sinal e combinar com a absorção de raio-x e, com isso, entender como é que se dá o processo óptico quando a gente passa pela borda de um absorvedor. Pensando que eu tenho cálcio, alumínio, silício, oxigênio e cério, eu passei pela borda do alumínio, pela borda do silício, pela borda do cálcio, pela borda do cério e olhei o comportamento óptico aqui nessas curvas em azul. Vejam que no alumínio a gente não tem nenhuma característica muito especial, a gente tem um aumento da intensidade luminescente, isso aqui é a luminescência total, o aumento da intensidade luminescente em função da energia. Já que na região da borda cá do silício, a gente tem um processo de competição. Possivelmente algum mecanismo ali que ainda não está claro, isso daqui ainda está em comunicação privada, que eu ainda estou tentando entender o que está acontecendo, que faz com que o processo óptico ele não seja favorecido neste momento da... Já?
neste momento que passa pela borda do silício. Já que no cálcio a gente tem um favorecimento do processo óptico. Quando a gente vai para a região da banda de condução e banda de valência, usando energias mais menores, né, na verdade, a gente mapeia aqui o comprimento da banda de valência e da banda de condução e a gente consegue saber qual é essa separação. E então, a gente já entende agora como é que se dá o processo quando a gente excita camadas mais internas, quando a gente excita direto na banda de valência e na banda de condução. E olhando para a emissão, a gente vê o que acontece aqui. A gente tem absorção por essas camadas mais profundas aqui, nas camadas mais profundas, que levam até a banda de valência e a banda de condução, portadores de carga, que relaxa e excita o canal óptico do material, nos devolvendo luz na região do visível. Pensando em estudos no domínio do tempo, a gente pode fazer estudos de persistência aqui e de fluorescência, que é quando a gente usa um modo especial na máquina, que é um modo pulsado, e a gente consegue fazer estudos de decaimento da ordem de alguns nanosegundos e, com isso, descrever como um todo o processo óptico no material. Esse daqui foi um dos exemplos que eu mostrei para vocês. E aqui um outro exemplo, que é desse material em específico que está aqui na mesa, que a gente usou para estudar a dinâmica do portador de carga. A gente varreu aqui na região do ultravioleta de vácuo e viu a banda de transferência de carga, a região do gap, e como é que esses portadores de carga eles relaxam dentro dessa estrutura com diferentes transições ao longo da banda de transferência de carga, do gap e além do gap, assim como o tempo de decaimento que muda. Então, com isso, a gente consegue ter informações sobre essa dinâmica nesses materiais. Pensando em mapeamento de superfície, a gente pode usá-lo para estudar inhomogeneidade em cintiladores, em células solares, em dispositivos ópticos. Aqui tem um exemplo de um estudo que saiu recentemente, em que foram estudados impurezas na superfície de aço, impurezas que tinham atividade óptica. E aqui, como foi que a gente fez essa medida? A gente está fazendo esse tipo de estudo, isso daqui como um protótipo para a linha Carnaúba, para os Sirius. A gente fez na linha de fluorescência de raio-x, combinando fluorescência de raio-x e luminescência, o mapeamento superficial de filmes cintiladores como esse daqui, em que eu observei a linha de fluorescência de um dos dopantes desse material e as linhas de emissão e fiz essa correlação. Então, a gente pode combinar essas duas técnicas, a fluorescência e a luminescência, para que a gente tenha a informação de como estão essas inhomogeneidades ao longo da superfície. Se a gente pensar em materiais naturais que têm minerais, que têm diferentes composições e que possam ter atividades ópticas, pensando em fósseis que têm muita hidroxiapatita, por exemplo, a gente pode estudar um ambiente em que aquele fóssil começou todo o processo de fossilização e correlacionar a atividade óptica com a fluorescência de raio-x, principalmente de íons terra rara, aqui, que é um desses indicativos de ambientes anóxicos e óxicos, quando a gente pensa na evolução do tempo. Então, como um resumo geral, o que a gente aprende aqui com a XEOL, que é um processo de absorção de raio-x, que a gente pode usá-lo para descrever mecanismos de luminescência, usando estudos em função da energia e do tempo, podemos mapear centros opticamente ativos em superfície e combinar o XEOL a outras técnicas, que é o que a gente está preparando para a Carnaúba. E agora vamos falar rapidamente da Carnaúba e do que a gente está preparando para os Sirius. Na Carnaúba, a gente vai ter multitécnicas em que a gente vai poder fazer mapeamentos 2D, 3D, Tycho, Brax-BI, que eu não vou entrar nesse mérito, que vocês já viram bastante coisa, e a gente vai poder usar isso daqui como contraste. Dentre esses contrastes, a luminescência. A Carnaúba é a linha mais longa de lá do Sirius, e o Hélio vai falar um pouco mais sobre ela no último seminário que vocês vão assistir aqui. A gente vai ter duas estações experimentais, que é a Tarumã e a Sapoti,
em que a gente vai ter feixe submicro e aqui a gente vai submicro e aqui a gente vai ter feixe nanométrico. Com isso, a gente vai ter mais resolução para estudar essas inhomogeneidades na superfície de materiais naturais, de tecidos biológicos que tenham nanopartículas incrustadas ali para que a gente entenda processos fisiológicos e etc. Aqui eu trouxe um dos exemplos de trabalhos que a gente vai fazer, que é quando você pode... É o estudo de canais ópticos combinado com fluorescência de raio-x. Aqui a gente vê a fluorescência, aqui a gente vê a imagem de Sheol, e a gente vê que no mapa de arsênio, o arsênio provavelmente seja o responsável aqui pela atividade óptica nesses materiais. Aqui tem um outro exemplo, que é a distribuição elementar e a atividade óptica em estruturas orientadas. Aqui a gente tem as imagens por fluorescência de raio-x e aqui por luminescência. Então, repare que cada um desses componentes aqui podem estar associados também a atividades ópticas nesses materiais. Aqui tem um outro estudo, que é um exemplo que foi trabalhado no SRF, em que foi feito os cálculos teóricos e viram que nos cornes desses fios é possível ter efeito de confinamento quântico de elétrons, e aqui, usando resolução temporal e usando decaimento, foi visto que tem alguma característica aqui que leva a acreditar que é um efeito de confinamento quântico. Aqui eles trabalharam com feixe de 800 nano. Na Carnaúba a gente vai chegar a feixe de 30 nano, então a gente está indo para a fronteira do conhecimento mesmo. A gente está com uma ferramenta que vai nos permitir estudar coisas que estão muito além do nosso alcance agora. Alguns desafios aqui que eu coloquei como exemplo é o estudo de nanopartículas luminescentes decoradas com metais nobres, transferência de energia entre esses canais ópticos através da excitação do metal nobre. Tem estudos que já estão caminhando nesse sentido, mas que hoje falta ferramenta para explorá-lo. Aqui, um outro estudo pensando nos tecidos biológicos com nanopartículas luminescentes recoberta por sílica e terapias associadas a essas nanopartículas, quando aquele exemplo que eu falei para vocês de excitar o material com raio-x e ver a produção de oxigênio singleto para fazer um tratamento e uma imagem. Composição química de fósseis e minerais é uma outra possibilidade, fazer o mapeamento de superfície, olhar como é que aquele material evoluiu. Isso daqui foi inspirado no trabalho da Lara, que está fazendo doutorado aqui no laboratório. No coração fóssil que ela estudou, a gente viu que tinha atividade óptica nas vértebras desse peixe, associada ao neodímio, que é um terra rara bastante comum para o momento da fossilização desses materiais. E os novos desafios que a gente tem é combinar chás e Sheol, que a gente já combina, mas fazendo mapeamento 2D, XRD e Sheol, para fazer o estudo de diversos materiais, estudar a anisotropia de materiais luminescentes e etc. Então, como resumo, na Carnaúba a gente vai poder fazer nano-Sheol, combinar com diversas técnicas e fazer mapeamento 2D e 3D, quem sabe, e novas abordagens em diversos campos do conhecimento. Concluindo, materiais luminescentes eles podem ser usados nas mais diversas áreas, eles têm sua relevância tecnológica, científica, e a entender como é o processo óptico é o grande Q, é o grande X da questão. Para isso, a Sheol é uma das ferramentas mais importantes, porque a gente pode fazer esses estudos olhando o mecanismo, a dinâmica de portadores e etc. E no Sirius, em especial na Carnaúba, a gente vai abordar novos aspectos que a gente ainda não tem um instrumental para isso. Há algumas referências, caso vocês queiram. Obrigada. Então, pessoal, a gente tem tempo aí para perguntas, 10 minutinhos ali no meio. Bom dia, muito legal a apresentação, que eu também trabalho com materiais, começando com materiais fluorescentes, e eu só vi que tem um trabalho ali com LED
E orientado, tem algum... Tem materiais que eles têm emissão diferente de acordo com a orientação deles em relação à luz? Tem, e essa é uma das coisas que eu até coloquei aqui como um dos novos desafios, que é estudar a anisiotropia dessa emissão usando essa técnica assim. Isso vai depender de como os seus canais ópticos estão distribuídos naquele material. Sim. Olá, tudo bem? Muito boa palestra. Eu trabalho com fotocatalisadores. Minha pergunta é, pelo princípio da luminescência, no fotocatalisador também tem emissão da banda de elétrons da banda de valência para a banda de condução e também tem processo de recombinação. Eu vi que tem a resolução da energia e do tempo. Na resolução do tempo, daria para ver o processo de recombinação na escala de femtosegundos ou a formação do par eletroburaco. E já foi aplicado o Shell em PEC, em fotocatalisadores, você sabe disso? Na escala de femtosegundos, usando o síncrontron, ainda não. A nossa resolução, a largura de pico que a gente tem na máquina atual é da ordem de 150 a 200 picosegundos. Então, a gente tem um pulso muito mais largo do que o femto que você questionou. No Sirius, a gente vai para 30 picosegundos de RMS. Então, ainda não. Mas se você for pensar em experimentos pump and probe, usando free electron lasers, sim. Você perguntou também sobre... Existem vários estudos pensando em fotocatalisadores, sim. Pessoalmente, eu não trabalhei com nenhum ainda, mas sim, todo material que possa ser estimulado usando a radiação ionizante, usando raio-x, a gente pode mapear o processo de emissão dele usando a técnica de Shell. Obrigado. Não. Olá. Oi. Pergunta um pouco mais básica. Nos slides aparecia sobre defeitos intrínsecos, luminescência, que afeta. Minha pergunta, primeiro, como esses defeitos intrínsecos afetam e se há alguns estudos mostrando como a distribuição deles afeta, porque às vezes eles podem estar distribuídos de forma aleatória, às vezes pode haver uma correlação entre a posição dos defeitos. Então, os defeitos eles podem ser induzidos na estrutura do material de duas formas, né? De forma intrínseca ou de forma extrínseca, quando você insere uma impureza, esse último, e de forma intrínseca, quando você perturba aquela estrutura, seja no processo de síntese, ou seja, um defeito natural mesmo que vai surgir durante o processo de preparação daquele material. Mapeamento de defeito, pensando numa superfície, eu ainda não vi dentro do que você está perguntando. Isso daqui eu tenho um defeito Schottky, isso daqui eu tenho um defeito Frankel. É isso que você está perguntando. Não conheço ainda um estudo rigorosamente dessa natureza, mas pensando nesse estudo aqui, em que você olha a teoria e você vê um efeito de confinamento, você já consegue mapear como é que esses portadores, esses canais ópticos, esses sítios opticamente ativos vão estar dentro do material. Obrigado. Oi, bom dia. Você falou do uso da carnaúba em específico, que é a maior linha. Tem um motivo específico para usar o Shell na maior linha do... Então, o principal motivo é a gente vai fazer mapeamento 2D e a gente vai ter essa resolução espacial que eu me referi, mas a gente vai fazer Shell em outras linhas também,
a exemplo da linha Coati, que o professor Gustavo está coordenando, e em que a gente vai fazer estudos assemelhados ao que eu mostrei aqui. Deixa eu voltar. Olha, aqui eu usei pó. Então, eu não precisei dessa resolução espacial para fazer um mapeamento de uma superfície. Então, é o geral de uma amostra na forma de pó. Esses tipos de estudos também serão feitos em outras linhas. A Coati é um exemplo. A Charu, desculpa. A Charu. A gente ainda não está com todas as definições, mas a Charu. A linha de absorção de raio-x. Melhorou. A Carnaúba seria pela questão da resolução espacial mesmo e a combinação com essas várias outras técnicas. Teve uma outra, como é que é, das perspectivas futuras, que era o acoplamento do material fluorescente com uma partícula de metal nobre plasmônica. Teve uma vez que eu trabalhei com metal plasmônico, só que ele suprimia a fluorescência. Como é que funciona esse material luminescente com metal plasmônico e qual que é a vantagem dele? Aqui seria um caso bem específico de você pensar no plasma de superfície, por exemplo, do ouro, transferindo energia para excitar o canal óptico. Então, você teria o plasma do próprio ouro excitando o canal óptico de uma partícula, por exemplo, como essa daqui, em que a gente tem um core do material luminescente recoberto com sílica, que é bioinerte, e possivelmente recoberto com o ouro, que é biocompatível. Acho que é isso. Biocompatível. Ah, tá. Agora bioinerte. Que eu vi, aquele material do slide seguinte, ele não sei como chama em português, mas é up conversion, né? Sim, tem vários fluoretos que estão sendo usados para esse propósito, porque o que você pode fazer aqui é induzir esse material a emitir luz, emitir na região do infravermelho, e aí você pode fazer uma imagem por raio-x e uma imagem por infravermelho, haja vista que a janela de transparência óptica de tecido está na região do infravermelho. Obrigado. Mais perguntas? Vou fazer uma pergunta. Pergunte. A gente tem falado bastante de ambientes de amostra. Vocês têm pensado em algum tipo de ambiente de amostra específico para esse tipo de estudo? A maior parte dos estudos de Sheol estão sendo pensados em temperatura ambiente, mas na Sapoti a gente tem pensado em temperaturas também criogênicas, em especial para estudar esses materiais que eu me referi aqui com aplicações biológicas. E na Tarumã a gente vai ter o cryojet também para preservar algumas estruturas, por exemplo, de fósseis que a gente pretende estudar lá. Na Sapoti a gente vai ter uma condição de vácuo também, mas na Tarumã a gente está pensando mais em temperatura e pressão ambiente. Eu vi que você colocou ali entre as técnicas complementares, né, de usar a tomografia. Qual informação mais específica assim, você acha que vai ser interessante com a tomografia? A distribuição de canais ópticos dentro de um material pensando no volume. A gente fez alguns testes há algum tempo lá na IMX, em que a gente tem cintiladores que são filmes parecidos com esse aqui, que são nanopartículas de tungstato de cádmio disperso em poliestireno, e a gente estudou no volume como é que essas nanopartículas estão distribuídas, se elas estão aglomerando, e com isso a gente consegue pixelar um cintilador. Então, mais alguma pergunta, pessoal? Vamos agradecer a Verônica.